Gente, imaginem um caso que a cada dia fica mais difícil de entender. Eu tentei trazer algumas atualizações antes, porém, como eu disse, a cada dia uma reviravolta. No início, parecia até um caso super simples de resolver. A pequena Sofia sai para brincar com seu vestido azul, um laço rosa nos cabelos. A amiguinha não pode brincar porque vai sair com os pais. Ana Sofia conversa poucos minutos com ela e sai caminhando, provavelmente em busca de uma outra amiguinha para brincar. E agora, supostamente, vistem uma câmera de segurança entrando na casa de Tiago. Mas essas mesmas câmeras, nenhuma imagem de Ana Sofia ou de silhueta saindo da casa. E depois disso, Ana Sofia desaparece. Nesse mesmo dia, algumas atitudes bem estranhas do Tiago e dos seus parentes o levam a se tornar o principal suspeito no desaparecimento da pequena, segundo o resultado das investigações, que, é claro, não saíram no mesmo dia, levou aproximadamente um mês. As perícias de câmeras de segurança, celulares, computadores, carro, são concluídas e é expedido um mandado de prisão preventiva para Tiago, porque nos históricos de busca ou de alguns desses aparelhos houveram buscas muito suspeitas, pesquisas muito suspeitas, das quais nós já falamos. E outra, na segunda coletiva de imprensa, a polícia deu certeza de que ele era sim o principal suspeito. Praticamente certeza da sua culpa. Inclusive, eles falaram nessa coletiva que supostamente, e por que eu digo supostamente? Porque eu vi as autoridades competentes designadas para esse caso prometerem apresentar todas as provas do inquérito, imagens, depoimentos, mas acontece que eu não vi absolutamente nada. Praticamente ninguém viu absolutamente nada. A impressão que eu tenho trabalhando com True Crime é que a polícia está sendo cobrada por mais números de casos resolvidos. E isso não é só aqui no Brasil. Talvez esse seja um motivo pelo qual a polícia vem trabalhando como quem trabalha em linha de produção. E investigação não pode ser assim. Investigação é algo minucioso, na maioria das vezes demorado, porém com resultado concreto. Eu ainda acredito nas autoridades, acredito na polícia, respeito demais o trabalho deles, mas infelizmente nós sabemos que eles são humanos e que as pessoas se corrompem. Mas a polícia não. A polícia tem sempre que manter a integridade e a promessa que eles fazem quando se tornam policiais de servir e proteger. Tiago teria dito em interrogatório coisas que o incriminavam. Porém, ele não foi específico, não foi uma confissão. Foi dito também que ele coagiu a babá dentro da delegacia.
Aí a gente pensa, se ele fez isso dentro da delegacia, não era para ele ter sido preso? Acontece que isso é só mais uma narrativa, não se tem prova de que ele fez isso. Outra coisa que é dita é que o casamento dele e da Zilda já era um casamento de fachada, eles não viviam mais como marido e mulher. Porém, até onde eu sei, isso também não passa de boatos. Aí, Tiago foge, assinando para todos nós a sua sentença de culpa. Depois de um tempo, um corpo aparece, supostamente do suspeito Tiago, que supostamente tirou a própria vida. Mas nós não vimos nenhuma imagem que nos levasse a acreditar que era ele. Bom, levando em conta o que eu disse agora, vamos lá, meus amigos. Parecia ou não parecia um caso simples, praticamente resolvido? Mas acontece que macaco velho não cai do galho. E nós já estamos cheios de tentar enfiar a goela abaixo tantas mentiras. Portanto, quem ainda não se rendeu, quem ainda tem resiliência e pensa por si próprio, consegue enxergar, consegue ver nessa história da carochinha. Nossa, eu fui no fundo do baú buscar essa, hein? Várias falhas. Inclusive, houveram atuações que no início do caso nos enganaram muito bem. Pelo menos muita gente. Mas, por melhor que tenha sido a atuação, ficou dúvidas assim pairando no ar. Peraí, agora sabemos de muito mais informações. Vamos lá. A foto de Ana Sofia, mais divulgada, aquela primeira imagem que vem à cabeça quando se fala de Sofia, que a mãe entregou para a polícia como sendo a foto mais recente dela, na realidade, essa foto tinha mais de 2 anos. E criança muda muito. De um ano para o outro, eles já mudam. Imaginem 2 anos. Sem contar que essa foto da Sofia sentadinha na grama foi tirada em um restaurante. Eu não me recordo agora o nome, mas eu vou procurar e deixo na legenda aqui para vocês. Restaurante esse que só se consegue chegar de carro, pois ele é extremamente distante e cujo cardápio é deveras caro para pessoas que vivem de benefícios governamentais, como é o caso da família, ou como foi dito que era o caso da família. Então a gente se pergunta, quem levou Sofia lá? E também é encontrada uma foto de Socorro, mãe da Sofia, nesse mesmo restaurante, só que não no mesmo dia. Teria sido o mesmo patrocinador de Sofia? Outra coisa, depois das investigações até então para nós concluídas, está circulando uma conversa de que no dia do desaparecimento a Sofia não estava vestida com aquele vestido azul e com o laço rosa. Ela estava com uma blusinha preta e branca, um short jeans e de coque. E as suas 2 irmãs, que chegaram a prestar depoimento, não contradisseram só nas roupas, mas também
nos horários. E quando questionadas, elas falavam um horário diferente. Então, ou elas não sabiam o que estava falando, ou elas não tinham prestado atenção no horário, ou elas estavam mentindo. Afinal de contas, a cronologia das gravações das câmeras estava correta, certinha, todas as câmeras com o mesmo horário. Então, o que nos mostraram foi algo bem diferente desta vestimenta. Além de agora estarem cogitando que aquele vulto, aquela silhueta que a gente vê adentrando a casa de Tiago, não seria mais Sofia, seria uma mulher. Acontece que, para quem assistiu dezenas de vezes aquelas imagens, a gente tem certeza de que aquela silhueta, da qual não se vê mesmo o rosto, é a Ana Sofia, porque tiveram imagens de câmeras bem próximas que nós pudemos ver e comparar. Então, na minha opinião, aquela imagem daquela silhueta, como foi dito, de vestido azul, entrando na casa do Tiago, para mim era sim Sofia. Crianças, principalmente meninas, e principalmente no caso da Sofia, que hoje já sabemos que era negligenciada sim, e eu falo isso com muita tristeza, porque quem assistiu os 2 vídeos que eu fiz logo que o caso começou a ter bastante repercussão, viu o quanto eu defendi a mãe dessa menina. Hoje eu sei que ela não era cuidadosa com a filha, não. Mas acontece que eu prefiro me retratar dessa maneira, me corrigir falando que eu errei, porque falei bem de uma pessoa que não era aquilo tudo, do que fazer o contrário, do que falar mal da pessoa e depois ter que me retratar pedindo desculpas. E eu realmente acreditei na dor dela. E por que agora eu tenho certeza de que a Sofia era negligenciada sim? Porque agora foram descobertas mais imagens de dias diferentes com a Ana Sofia andando pelas ruas sozinha ou na companhia de uma amiga, e não era pertinho da casa não, era bem longe. Então, voltando, né, a roupa que ela estaria usando no dia em que ela desapareceu, pode ser que algumas pessoas, que as irmãs tenham visto ela de shortinho e blusinha e depois ela se trocou. Afinal de contas, criança que vive assim, a Deus dará, que não tem ninguém que fale para ela o que ela pode, o que ela não pode fazer, o que ela deve, o que ela não deve fazer, ela faz o que ela bem entende. Se ela tá afim de trocar de roupa, se ela acha que ela precisa trocar de roupa, ela vai e troca e ninguém nem vê. Eu já falei aqui no canal e eu reforço. Eu sei que é cansativo às vezes ficar ouvindo várias e várias vezes a mesma coisa, mas acontece que eu não aguento mais ver tanta criança desaparecendo e a gente sabe pelos horrores que elas devem passar. Os predadores já sabem que cidades pacatas são o lugar ideal para caça. Se as pessoas pararem de ter preguiça de pensar, vão concordar comigo. Se coloca no lugar de um predador. Aonde você buscaria uma presa? No lugar aonde ela estaria sem proteção, que na maioria das vezes é onde?
em cidades pacatas. Gente, é simples. É 1 mais 1 igual a 2. E em mais de 90% dos casos, esse crime é cometido dentro da porcaria da própria família. De novo, pessoal, eu não tô aqui nesse canal, em todos os vídeos, para fazer julgamento de ninguém, mas acontece que tem uma garotinha de 8 anos desaparecida. E por mais esperta que ela seja, ela não deixa de ser uma criança que foi, sim, obrigada a amadurecer cedo diante dos exemplos que ela via dentro da própria casa. Porém, criança, mesmo sabendo de certas coisas que não deveriam saber, elas ainda são ingênuas, vulneráveis. Porque mesmo elas tendo amadurecido mais do que elas deviam, elas não deixam de ser crianças. A gente vê nesse contexto, depois de todos esses meses, em torno de 6, 7 meses, né? Coisas absurdas. Você que está me ouvindo agora, se tivesse um irmão, uma irmã, um ente querido, principalmente criança, desaparecido na sua família, o que você faria? Eu tenho certeza de que a grande maioria vai responder bem parecido. Eu tenho filhos já moços, ainda tenho essa preocupação. Na verdade, essa preocupação de mãe não acaba nunca. Mas, como graças a Deus nunca aconteceu nada com eles, eu vou citar o exemplo de um dos meus gatinhos, que eu sou apaixonada por bichos e vocês já sabem disso. Quando ele desapareceu, no que eu estava focada era encontrar o meu bebê. Parentes bem próximos da Ana Sofia, durante as buscas, tiravam selfie para postar em redes sociais. Quem é que tem cabeça para fazer uma coisa dessas se uma pessoa que você ama tá desaparecida? Eu acho que tem metade do cérebro só, ou faltam uns bons parafusos. E como ser humano, sabe, ser humano que tem empatia, que tem compaixão, que se coloca no lugar dos outros, que sabe sentir o que o outro tá sentindo, a gente simplesmente não consegue se esquecer da Ana Sofia. Mas parece que essa garotinha deu um baita de um azar, porque nasceu em uma das famílias mais disfuncionais de que eu já tive conhecimento. Gente, eu sei que muita gente também, por causa desse nicho que eu sigo, sei que não esquecemos nem da Madeleine. Vocês se lembram da garotinha inglesa que desapareceu em Portugal em 2007? Até hoje eu penso nela, até hoje eu busco informações sobre ela, até hoje eu torço para que aquela família tenha um desfecho. É claro que a gente sempre vai querer que a pessoa volte viva, mas a gente também sabe que a gente mora num mundo de loucos. Então não dá para saber, mas pelo menos um desfecho. As investigações, não só sobre o desaparecimento da Ana Sofia, as investigações paralelas que foram sendo abertas de acordo com o andar da carruagem da investigação do desaparecimento. Essas investigações paralelas foram se abrindo baseadas nas provas
de negligência que não só ela, mas 4 menores da família vivem. Foi dito na segunda coletiva de imprensa que cada erro seria designado para o órgão responsável investigar. Porém, diante de todos esses fatos, desses acontecimentos, de toda essa bagunça, alguém viu o conselho tutelar indo lá na casa? Se foi, diante de tudo que é vivenciado no lar deles, o que esses menores ainda estão fazendo nas mãos dessas pessoas? Cadê a promessa de que, enquanto a gente investiga o desaparecimento, outras coisas erradas que forem aparecendo, nós vamos designar para que seja resolvido? Se eu, que sou leiga, que só pesquiso, sei, imagina as autoridades. Será que já não está mais do que claro que os adultos dessa casa não têm um pingo, o menor ou qualquer senso de moral? A bússola deles, da moralidade, já quebrou há anos, ou eles nasceram até sem. Olha, gente, o que os adultos fazem da vida deles não é problema meu, não é problema seu, não é problema de ninguém além deles mesmos. Acontece que aqui existem crianças, e isso tudo que eles veem, que eles ouvem, faz muito mal. E nesse caso, só nesse caso, nesse núcleo, a gente sabe de 3 menores sofrendo, porque as 2 irmãs da Ana Sofia confirmaram isso em depoimento para a polícia. Esse trecho do depoimento, na verdade, muitos outros, por mais incrível que pareça, alguém conseguiu ter acesso. E eu vi. E isso que as irmãs falaram, eu não tô falando baseada em narrativas. Não. Tem embasamento jurídico. No finalzinho do vídeo, eu conto melhor isso para vocês. Bom, voltando. As 2 irmãs da Ana Sofia prestaram depoimento, confirmando que também, sofreram nas mãos do tio, irmão do pai, amante da mãe, há 14 anos. Então, ali eles não sabem nem quem é filho de quem, sabem quem é a parideira, mas o pai, o seu João e a Socorro tiveram, quer dizer, a Socorro teve 8 filhos, 3 vieram a morrer. Eu não sei dizer para vocês do que, eu não sei dizer para vocês a idade, enfim. Hoje vivem 5. Desses 5, só um é menino. As outras 3 passaram pelas mãos do tio. E tem uma outra irmã que nunca foi tocada, porque o verme alega acreditar que ela seja sua filha. Ele disse no seu interrogatório que não tem mais nada com a Socorro há 1 ano mais ou menos, que não sabe se a Sofia é filha dele ou não, porque eles nunca fizeram um DNA. Olha o tamanho da nojeira. E dá pra ficar pior? Dá pra ficar pior sim, porque já que eles nunca fizeram um exame de DNA, não se sabe se as 3 que ele
molestou, não podem ser filhas dele. Então ele pode ter cometido esse crime hediondo, asqueroso, até com próprias filhas. No depoimento da Socorro, ela disse: a polícia tem, né, um treinamento de psicologia e consegue fazer com que a pessoa vá falando até o que ela não quer falar, às vezes até o que ela não lembra. Portanto, essa mulher disse no interrogatório que um dia a Sofia falou para ela que não via a hora de crescer e contou que o verme acariciou. Vocês entenderam? Infelizmente, muitas crianças não têm noção do que é isso e acabam achando que é carinho. Eu citei um monte desse tipo de situação num vídeo que eu fiz sobre pedô, contando um pouco melhor a história da Joana Maranhão, a nadadora. Para vocês entenderem um pouco melhor o que pode causar num ser humano esse tipo de situação, dá uma olhadinha lá, tá? Eu vou dar um jeitinho de deixar num card aqui ou na descrição o link do vídeo, mas como eu estou começando, tem algumas coisas que eu ainda preciso aprender. Se eu não conseguir, é só entrar no canal, não tem muitos vídeos ainda, você vai encontrar esse vídeo, que é muito interessante. Na idade adulta, existem milhares de casos em que a pessoa, não só mulher, comete um ato contra a própria vida, porque começa a se lembrar do que aconteceu na infância e se culpa porque na infância gostou, porque não sabia que era errado. Então, olha a proporção que isso pode tomar de destruição da vida de um ser humano. Quantas vítimas de infância mal cuidada deve existir por aí? Juntando todos os depoimentos, o da Socorro, das meninas, do verme, a quantidade de barbaridades que se ouve é tamanho que não convém trazer aqui. Eu tenho certeza que vocês já devem imaginar, e eu acredito que a plataforma nem permita. Esse tio falava obscenidades na frente de todos, para as crianças, das crianças, e a genitora, porque eu honestamente não consigo mais nem chamar essa mulher, essa Socorro, de mãe. A genitora não tomar nenhum tipo de providência para defender as filhas não é digna de ser chamada de mãe mesmo. Agora, tantos meses passados, muita gente mesmo, não só prestou depoimento para a polícia, como falou também com jornalistas, com repórteres, e disseram que essa mulher sempre foi mentirosa, simulada. Eu assisti assim várias entrevistas dela e eu consegui notar uma coisa. Algumas entrevistas ela é levada a se esquecer um pouquinho da situação, até a forma dela falar muda. Quando ela se lembra, né, pelo que ela está passando, aí ela se vitimiza
Aí ela desaprende a falar. Vocês acreditam numa coisa dessas? Olha, é inacreditável a atitude desse ser. Eu não sei onde estão os caça-talentos de Hollywood que estão perdendo uma atriz assim tão gabaritada. Eu me perguntei onde estava o seu João nessa hora. Será que não viu, não ouviu nada? Estava em Marte, na Lua? Aí eu descobri que ele sofreu um acidente grave que deixou sequelas graves. E eu imagino que por esse motivo ele não consiga fazer muita coisa. E eu confesso que eu senti até vergonha de tê-lo julgado, né? Eu prefiro me retratar falando que eu descobri que a máscara do monstro caiu do que falar mal de uma pessoa e depois descobrir que ela não era ruim. Então eu fiquei um pouco envergonhada mesmo, mas verdade seja dita, eu acho que muita gente deve ter se perguntado isso, né? Cadê o pai? Então o pai, provavelmente por causa desses problemas de saúde, não tinha condições. Queremos muito acreditar que esse seja um motivo. O Sr. João conta que ele compareceu na delegacia 3 vezes. Ele foi intimado, ele foi convocado. 2 vezes ele conta que foi de ônibus. 1 vez a viatura foi buscá-lo. Ele chegou na delegacia, fizeram ele esperar e não colheram o depoimento dele. Olha que investigação mais linda! Até hoje, o pai da garotinha que está desaparecida não falou, não contou a versão dele. Eu acho que essa situação, como eu disse para vocês, que durante todos esses meses foi coletado mais depoimentos, entrevistas foram dadas para rádios, para TVs, né, lá da Paraíba. E por ser uma cidade tão pequenininha, praticamente todo mundo conhece todo mundo e sabe até de detalhes da vida de muita gente. E todos falam que Socorro eles são populares, então eles falam, é cara de pau, é mentirosa, quer viver às custas dos outros. Então, nesse caso, diante do que a Sofia pode estar passando, já não cabe mais a palavra fofoca, porque as coisas que estão sendo ditas sobre a Socorro não são fofocas mais. As pessoas estão tentando ajudar ou demonstrando a sua indignação. Não é mais fofoca. É um crime absurdo o que essa mulher permitiu acontecer com seus filhos. Novamente, como eu disse nesse outro vídeo, existem mães e existem parideiras. Até agora, essas são algumas coisas que descobrimos. Que diante desses fatos, eu acredito que muito em breve ainda vai aparecer mais sujeira, porque ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. É triste demais. Uma criança que deveria ser pura, inocente, ela é obrigada ou melhor, ela amadurece obrigatoriamente antes da hora, perdendo completamente a sua infância, que é a fase mais incrível de uma pessoa, que é a fase que vai moldar o caráter da pessoa, por causa de
maus exemplos que ela vivencia dentro da própria casa. Muitas, mas muitas pessoas não se conformam com a forma com que esse caso está encaminhado, com o que aconteceu com essa garotinha, com o descaso com essa garotinha. Pessoas que têm influência, pessoas que têm condições financeiras e estão correndo atrás, e estão investigando. E quando esse tipo de coisa acontece, as mentiras não ficam muito tempo por debaixo dos panos. E aí, eu espero que todos nós possamos ver a algazarra que acontece naquela casa essa que agora é própria, é uma chácara, porque as pessoas que acreditaram na atriz doaram, fizeram Pix, e ela pôde comprar uma bela casa. Então eu espero que o que acontece lá possa ser parado, porque ainda existem crianças lá. E eu acho que no fundo esse caso ganhou tanta repercussão, eu acho que a preocupação da população é tanta com, além de Ana Sofia, as outras crianças que estão lá, que tem que correr contra o tempo para não ver mais barbaridade. Eu confesso para vocês que eu esperava que, quando terminasse o recesso judicial, né, de fim de ano, os policiais, né, os delegados, eu não sei se continuam os mesmos, às vezes trocam, os investigadores, fossem fazer uma nova coletiva de imprensa e apresentar as provas que tanto foram citadas. Porque as outras duas, falou-se muito, mostrou-se nada de útil. Uma outra coisa estranha que eu soube é que o aparelho de celular da Socorro, e não foi só o dela, foi devolvido quebrado. No caso dela, parece que até o chip estava quebrado. E eles não assinaram nenhum formulário de que os aparelhos estavam sendo devolvidos. Provavelmente, quando a polícia recolheu esses aparelhos, eles sequer receberam um comprovante de que estavam dando os aparelhos, ou seja lá o que, para a polícia fazer a investigação. Porque quando a polícia precisa ficar com um objeto seu, como um celular, por exemplo, que hoje é o mais comum, se esse aparelho fica retido para investigação, você tem que receber um comprovante da polícia de que ela está de posse do seu aparelho. Senão, vier sua palavra contra a da polícia. E aí? Quem vai ganhar? Então, a gente fala estranho porque é o seguinte: aparelhos quebrados não se consegue mais extrair informações. Agora vamos supor que algum dos acusados quisesse, sei lá, fazer uma denúncia para o Ministério Público porque acha que a polícia teve uma má conduta. Não dá para fazer, porque corre o boato lá em Bananeiras que a polícia usou não só de coação, mas também de agressão física. Então, se alguém quiser denunciar isso, já era. Olha, eu vou falar bem a verdade para vocês. Acho que a intenção da criação dos direitos humanos foi uma coisa realmente muito válida, só que hoje em dia está totalmente degringolado. E eu, particularmente, sou super a favor
de dar uns cascudos em quem merece. Quando você tem prova, quando você pega em flagrante, quando você tem uma câmera de vigilância que mostra a imagem nítida, claríssima de que aquela pessoa cometeu tal delito. E dependendo do delito, devia mais era descer o cacetete mesmo. Acontece que esse tipo de coisa tem acontecido no mundo por causa daquilo que eu disse para vocês, da polícia tá trabalhando em linha de produção. Entregar caso resolvido. E não é assim. Investigação não é assim. Eu não sei quem é que exige isso da polícia, porque é tanto degrau de hierarquia que chega uma hora a gente até se perde. Porém, eu acredito que o setor da política de cada país é aquele que mais manda. Agora, do contrário, né, se não tiver sido pego em flagrante, se não tiver câmera de segurança, que prove mesmo, porque às vezes a gente vê coisas e acha que é outra. Nesses casos, é extremo abuso de poder. E a gente vê muito. Não é um trabalho fácil da polícia? Não, não é. Não é mesmo. Lidam com cada situação, principalmente nos dias de hoje, em que pouquíssimas pessoas respeitam as autoridades. Mas foi a profissão que você escolheu. Se foi a profissão que você escolheu, faz ela bem feitinha. Ainda tem muita gente de bem que precisa de vocês, que confia em vocês. A gente não quer questionar o trabalho, né, da polícia, mas diante dessas circunstâncias todas, fica difícil, né? Bom, eu não sei se vocês se lembram de uma tal Sofia, adulta, lá dos Estados Unidos, que deu uma passeada por esse caso. Nós soubemos que ela estava ajudando a família com dinheiro e surgiu aí um tal advogado que ela pagava, só que ninguém sabia direito. Hoje nós temos mais informações sobre ela. Essa Sofia é uma brasileira que vive no exterior, que vive nos Estados Unidos. Não temos nem certeza, né, de que o nome dela é esse mesmo, porém, essa pessoa existe. O que ela queria com a família? Ela queria escrever um livro sobre o caso. Então, mesmo antes da família conceder os direitos, que, creio eu, seja burocrático, né, não é só simplesmente falar, não, pode escrever. Ela, né, foi agradando a família, foi amaciando a família, provavelmente na intenção de que a família, em gratidão, desse de fato a história para ela escrever. Quando eu falo desse, é uma forma de expressão, né? Porque até onde eu sei, a pessoa cede os direitos da sua história, um escritor coloca no papel, vai ser publicado. Conforme o que vender, parte fica para o escritor, parte fica para o dono da história e parte para a editora, enfim. É mais ou menos assim. E esses termos precisam ser todos acordados, né? Qual o percentual de um, qual o percentual do outro, enfim. Porém, todo mistério que se preza levanta hipóteses. Uma dessas hipóteses é que Ana Sofia estaria com ela, com consentimento da família. Quando esse tititi começou a correr, ela achou melhor cair fora e se desligar.
não se ouve mais falar da tal Sofia. Muitas pessoas mesmo falaram sobre esse caso aqui na plataforma, inclusive profissionais, advogados, investigadores, jornalistas que têm mais acesso, cash, para falar com mais propriedade, porque eles conseguem fontes fidedignas para trazer um conteúdo bem esclarecedor. E aí, pessoas como eu, com canal ainda bem pequenininho, praticamente sem grana nenhuma, a gente vai coletando essas informações de vídeos, de jornais, de noticiários. Daí eu pelo menos faço isso, né? Dou aquele batidão no liquidificador e passo na peneira e pego para mostrar para vocês aquilo que de fato eu acredito que presta. Se o meu canal não tivesse ainda engatinhandinho, eu também iria fazer uma investigação paralela. Eu acho que de nada adianta se ter muito para guardar, porque mesmo que inventem caixão com gaveta, eu acho que você não vai usufruir disso do lado de lá. Então, vamos usar aqui da melhor maneira possível. E tiveram também muitas lives. Uma dessas lives, a pessoa conseguiu entrar em contato com essa Sofia dos Estados Unidos. Inclusive, foi nessa live que ela contou o motivo dela ter se afastado. A pessoa que conduzia a live perguntou para ela se ela achava que a foto, as informações da Sofia deviam ir para o banco de dados da Interpol. Para quem ainda não sabe, a Interpol é uma organização mundial que fornece desde treinamento até investigações para praticamente todas as áreas, todos os setores da justiça, inclusive crime organizado, que no caso de Ana Sofia ter sido vítima de tráfico humano, constitui crime organizado. Ela responde que não, ou melhor, ela solta uma bomba, porque ela não só simplesmente diz que não, ela afirma que Sofia e Tiago nunca saíram do Brasil. E mais, que eles estão em Bananeiras e que ela tem prints de conversa que provam isso. Eu particularmente acho que prints desse tipo de conversa não são necessariamente provas. Porém, abre uma brecha enorme para a polícia investigar. Porque, pelo menos eu, desse caso, não duvido de mais nada. Então eu acho que se a polícia tivesse, de fato, empenhada em encontrar Sofia, olha, baita oportunidade aí. Inclusive, se não me falha a memória, não me falha a memória não, foi sim, a TV Record recebeu um bilhete que foi lido ao vivo, no ar. Esse bilhete foi entregue na portaria da emissora. E ele dizia algo mais ou menos assim: é claro que eu
né, podia ter pesquisado isso e trazer exatamente as palavras, mas é que é coisa demais, gente, é coisa demais. Mas era um bilhete, não era uma carta. Então, no máximo eu vou errar ou trocar alguma palavrinha aqui. Esse bilhete dizia que Ana Sofia estava vivendo com uma mulher em São Paulo com o consentimento da genitora. Tinha data, mas parece que a pessoa não se identificou. Acontece que na portaria da Record, provavelmente tem câmera de segurança. Claro que a pessoa não deve ter sido burra, ela deve ter entregue para alguém entregar, pago para alguém entregar. Mas já é um começo, né? Vamos tentar alguma coisa? Não foi feito nada. Esse bilhete levanta uma outra questão que veio a aparecer depois da história do bilhete. Uma senhora de São Paulo, até onde se sabe, ela gosta de fazer caridades mesmo, ela coleta roupas, separa, doa. Esteve em Bananeiras, não me pergunte fazendo o que eu não sei. E a câmera de um posto de gasolina flagra essa senhora dando dinheiro pro irmãozinho da Sofia. Irmãozinho, né, entre aspas, ele tem 12 anos. E em um outro dia, a Sofia está junto do irmão. E essa mesma senhora dá dinheiro para os dois. Ouvi falar até que ela foi até a casa, né, das crianças. Então, né, 3 pontinhos. Todo mundo já consegue tirar suas conclusões. Existe essa possibilidade? Existe. Por que não? Né? Existe sim. Na verdade, eu acho que seria até melhor para ela se eu descobrisse que a Ana Sofia está nas mãos dessa senhora. Ela estaria muito melhor, tá? Existem muitas outras coincidências envolvendo essa situação. Eu já conto. Porque as pessoas da cidade dizem que as crianças, né, a Sofia, o irmão, eram pedintes. Eu não vou afirmar nada disso aqui, pois são crianças. Normalmente, se criança faz algo desse tipo, é porque o adulto ensinou, é porque o adulto mandou. Então, só estou repassando algo que eu ouvi. Não tô afirmando nada disso. Até porque eu trabalhei num lugar público, às vezes eu via situações, eu não sei, tem situações que tocam, tem situações que não tocam, mas às vezes eu via situações que tocavam, eu ia até a lanchonete, comprava umas coisinhas e dava para as crianças. Esse lugar onde eu trabalhava. Bom, em questão a essa senhora, é tanto nome, é tanta gente que dá uma confundida. Só que assim, as especulações são as seguintes. Essa senhora de São Paulo é Maia Ferreira, é o sobrenome, Maia Ferreira. Existe uma outra mulher que ela é de Bananeiras, nascida lá, parece que casou-se lá com um político, hoje vive em São Paulo, Gorete Maia. Ela posta nas redes sociais dela parecendo ter uma vida extremamente luxuosa.
Várias dessas fotos são naquele restaurante onde Sofia tirou a foto sentadinha na grama, aonde a Socorro tirou aquela foto encostada numa cerca. Vovó alguma coisa, eu vou passar o nome para vocês, pode deixar. E o sobrenome dela também é Maia. E parece que tem mais uma Maia aí. Então, assim, tipo, um triângulo de Maias, né? Uma dessas Maias é casada com o patrão de uma das irmãs da Sofia, que faz faculdade de fisioterapia. É um balaio de gato. Então, gente, entendam bem, isso são especulações. Essas mulheres, essa situação está sendo investigado, mas está sob segredo de justiça. Então não se pode, né, ficar falando. Por isso que eu falei que eu tenho certeza que ainda vai aparecer muito mais coisa. E assim que tiver fatos, eu trago para vocês. A gente fala uma coisinha ou outra aqui, né, que não tem como provar, mas eu deixo claro para vocês. É uma fofoca que eu ouvi, é uma especulação, é uma narrativa. Se tem prova, eu ponho, eu mostro. Bom, vamos lá. Que eu acho que já deu, né? Eu queria contar para vocês que grande parte das informações que eu trouxe hoje, eu peguei numa live da jornalista Fernanda Piacentini, da Rede Rio TV. Ela tem muitas fontes importantes e está numa posição de poder manter sigilo sobre essas fontes, o que facilita muito a vida do jornalista, porque às vezes a pessoa quer falar, mas ela não quer se mostrar. A Fernanda tem isso. Além dela ter acesso a muitas fontes, ela detém o direito de não revelar as fontes dela. Não serei eu a dar spoilers do livro que ela está escrevendo sobre esse caso, a não ser esse, que em breve vai sair um livro muito bem detalhado, porque inclusive o depoimento das meninas que eu falei para vocês que eu vou colocar, ela autorizou. Eu não vou conseguir colocar muitas outras coisas porque eram folhas grandes mostradas no vídeo, muito com tarja de segredo de justiça. Então, assim, nem mesmo ela tem todas as informações. A gente viu, né, assistindo a live dela, na mão dela, que ela tem acesso a praticamente todo o processo. Então, esse livro vai ser bombástico. Livro esse de uma jornalista idônea, respeitada, que assim como a maioria de nós, não se conforma com tantas crianças em sofrimento e sendo tratadas como mercadorias. Bom, pessoal, esse vídeo para por aqui. Eu acho que vocês não me aguentam mais falando, mas eu vou ficar aí de antena ligada. Conforme forem aparecendo novidades, eu vou fazer o que eu disse pra vocês, tá? Vou juntar tudo e vou trazer, vou contar pra vocês o que realmente importa.
que eu não gosto, nunca gostei de encheção de linguiça. Deixei de assistir alguns canais que no começo eu gostava, porque a pessoa começou a fazer isso para ter mais tempo de vídeo. E então eu não vou fazer isso porque eu não gosto e eu acho feio, eu acho chato. Então eu também não vou fazer com vocês. E eu quero que o meu canal cresça, não despenque, não é mesmo? Então, mais uma vez, valeu. Obrigada demais pela companhia. Eu me empolgo, né, falando no assunto e acabo esquecendo. Pessoal, se inscreve, curte, comenta, ajuda o meu canal a crescer. Me ajuda a conseguir ajudar também, porque esses casos que ainda estão sem solução, quanto mais pessoas estiverem buscando, mais fácil vai ser de se encontrar a verdade. E eu realmente tenho essa vontade, tenho mesmo essa vontade de poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que eu fiz alguma coisa para viver num mundo melhor. É uma satisfação incrível. Desejo a todos vocês um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Não sei que horas esse vídeo vai ao ar, não sei que horas você vai assistir. E, mais uma vez, muito obrigada, mesmo, de coração. Eu tô super feliz, eu tô vendo, né, que mesmo devagarinho o meu canalzinho tá crescendo. E isso me dá bastante motivação de fazer algo cada vez melhor pra vocês, tá? Obrigada!